Bom, eu vou mencionar aqui uma pequena parte apenas do currículo do professor Josemir Camilo de Mello, nosso confrade, e que hoje é o palestrante, né? Vai proferir a terceira palestra do ciclo Bicentenários da Independência. O professor Josemir Camilo é pernambucano e graduou-se em História pela Universidade Católica de Pernambuco, fez o seu mestrado na UFPE e o seu doutorado também na UFPE, com a tese Modernização e Mudanças, um trem inglês nos canaviais do Nordeste, 1852-1902, tendo, inclusive, realizado estudos com Bolsa CAPES na London School of Economics. Pertence a várias instituições culturais, atualmente preside a Academia de Letras de Campina Grande, é nosso consórcio, é do Instituto Paraibano, de Goiânia, de Olinda, então são numerosas instituições culturais às quais ele está vinculado, né? E além de uma vigorosa produção literária e artística, inclusive, né, no audiovisual. Tá? Tem aqui um resumo do currículo dele, mas já é bastante extenso, eu queria só registrar esses aspectos, né, e saudar o nosso confrade, que tem sido muito ativo, né, dentro da comissão do Bicentenário, né, incansavelmente trabalhando, divulgando e escrevendo sobre o tema. Com a palavra, o professor Josemir Camilo de Mello. Muito boa tarde a todos. Quero, antes de tudo, dizer que o que eu vou apresentar hoje é uma proposta de ensaio que eu estou a escrever, né? Eu espero que realmente venha a concretizar. Mas quero agradecer antecipadamente a confreira Solange Guimarães, a segunda vice-presidente do IAGO, Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia, parceira nessas montagens dos PowerPoints para essas exibições, né? Principalmente, como foi no caso do Instituto Histórico de Olinda, domingo, e agora também. Então, agradeço muito a exatamente Solange Guimarães por essa ajuda, né? E esse feedback que nos tem proporcionado. Bom, essa palestra de hoje, essa live, né? Ela está baseada nesse PowerPoint, né, que estamos abrindo agora, né? Então, o Jorge pode comandar aí. Bom, aí está o título, né, que é um mote que eu tirei de Frei Caneca, né? Bom, aí está, né? A intenção é mostrar, através desse mote de Frei Caneca, né, como Pernambuco rejeitava, principalmente em 1822, né, naquele conflito contra a junta de Gervásio Pires, né? Então, essa direção da corte no Rio, através de Bernardo da Gama, causou uma polêmica e então Frei Caneca defendia, né? É quando diz que do Rio não queria nada. Mas isso dá para percorrer tanto 1817 como até 1822 e até mais exatamente 1824 pela ação dele, né? Podemos passar. Então vamos basear nesses autores aí, mas no slide seguinte, que é o Carlos Guilherme Mota, né? Arno Welling, um artigo que ele tem muito interessante, muito compactado, mas muito denso, assim, em termos de estudos filosóficos desse período, e também uma indicação que eu encontrei lá em Gonçalo Mourão, né, naquele livro sobre 1817, a diplomacia brasileira, muito bom. Então, ele mostra uma divisão de José Bonifácio desses 4 grupos que existiriam no Brasil, e eu quero mostrar exatamente como isso se reflete na história de Pernambuco. Então, começamos aí, né? O Arno Welling tenta analisar que, mesmo em 1817, com os revolucionários, ainda persistiu um ideário ibérico, sacro-cristão, tomista, né? E
de certa maneira, em conflito, né, com o das luzes, né? E aí eu acrescento mais detalhadamente o Ideário Maçom, como derivado do século das luzes, né? Então, podemos passar para o próximo. Sim. Então, o que está lá em Bonifácio, que Gonçalo Mourão publica, né, são os 4 grupos políticos, né? Mentalidades ou ideologia, como a gente queira, né? Não chega a ser ideologia. Os que querem a separação mantendo-se o antigo governo conservador. Então, a minha ideia é elencar uma série de militantes de 1817 para verificar como eles se comportam em 1821, com a Junta de Goiânia e a queda do general Luiz do Rego, como eles se comportam em 22, em 23, com o fechamento da Constituinte, e em 24, quem adere ou não à Confederação do Equador. Então, essas letras que estão aí, né? C, de conservador, né? Os republicanos, estou me referindo a 17, né? E os monárquicos constitucionais, MC, né? E federalistas. Então, há pessoas, né? Há líderes, há políticos que eles praticamente vagueiam por esses 4 conceitos. E aí, isso vai ser um mapeamento posterior no ensaio, mas eu posso adiantar em alguns que eu já escolhi. Então, nós começamos com a maçonaria. Sim, eu acrescentei, além de maçons, não é mais detalhadamente, esse grupo, que eu estou chamando de burgueses, baseado em Carlos Guilherme Mota, né? Comportamentos e ideias, porque quero mostrar como, apesar de estarem lá na Revolução de 1817, eles têm um comportamento posterior, né, diferente. É o caso de Evásio Pires, né, o Bento José da Costa, que não adere à Revolução, mas é intimado, né, o Cruz Cabugá, já se conhece a história dele, né, é o primeiro diplomata, segundo Mourão, né, pré-independência, Domingos José Martins, e, concorrendo um pouco por fora, essa figura, né, José Carlos Mairinque Ferrão, um homem que perpassa 4 governos em seguida. Caetano, né, de 1817, a Revolução de 1817, ele está lá no governo também, o de Luiz do Rego, ele está no governo, e depois é indicado por Dom Pedro como, né, o Tércius, na disputa de Paz Barreto com Manuel de Carvalho, né? Então, eu acho, para meu estudo futuro, para meu ensaio, eles têm um comportamento diferente, né? Embora praticamente todos sejam maçons, mas a diferença não é, dá para se rastrear alguns no Brasil, não o Gervásio Pires, porque ele vivia em Lisboa quando aderiu à maçonaria, mas os outros dá para rastrear como lojas ou clubes maçônicos aqui em Pernambuco. Então, podemos passar adiante o que elencamos. Pode passar, Jorge, por favor. Bom, aí está, né? Eu elenquei esses 6, né? Frei Caneca, Gervásio Pires, Felipe Mena Calado, da Fonseca, Francisco de Paula Gomes dos Santos, Manuel Clemente e Muniz Tavares. 3 são da Revolução de 1817 e 3 são da Junta Liberal Constitucionalista Governativa de Goiânia, que é quem avança e derruba Luiz do Rego, né? Então, eu vou rastrear esses até 1821 ou 24 para saber, porque eles estavam lá. Principalmente o que me inquieta é porque, ao confeccionar esse livro aqui, o 1821, né, a Revolução Liberal em Goiânia e a queda do general Luiz do Rego, eu prevejo uma publicação agora pela Comissão Estadual, porque é exatamente o miolo, né, desses acontecimentos. Eu verifiquei que em 1821, nem Frei Caneca, nem Muniz Tavares e vários outros, o Francisco de Arruda Câmara também não aparecem, não ajudam, não dizem nada praticamente. Frei Caneca ainda dá umas 2 frases assim, mas não participou, não fez, não apoiou. Então, a minha inquietação é essa. E esses outros 3, o Francisco de Paula, que foi o presidente da Junta de Goiânia, o Manuel Clemente, que foi chefe de tropas e virou, e aqui eu avanço esse sinal,
é o segundo diplomata brasileiro pré-independência, porque ele foi enviado pela Junta de Goiânia, depois da Convenção de Bibiribe, para representar o governo de Goiânia e a província de Pernambuco às cortes em Portugal. Isso foi em outubro, mais ou menos, ele voltou em fevereiro, e depois disso, né, na sequência dos comportamentos, das mudanças, eu o chamaria, provavelmente, se foi republicano em 1817 e foi preso, ele seria nomeado presidente de Sergipe, né, por Dom Pedro I. Então, vou tentar acompanhar as vertentes de pensamento nesses 6 militantes aqui. Né? Podemos passar, por favor? Então, começo com a instituição, né? Maçonaria, então vamos elencar uma por uma. Esse levantamento pode passar, Jorge, para a sequência. Esse levantamento, sim. Eu começo, antes de tudo, por alguns maçons que vêm de um caminho diferente. Eu estou defendendo, como se fosse uma tese, de que o curso de filosofia do Convento do Carmo de Goiânia, ele é interessante, ele merece um aprofundamento, ele merece uma tese mesmo de doutorado. Porque, repare só, Frei José de Santa Rosa estudou lá, Frei Manuel de Jesus, e aí tem o complemento, quando eles se secularizam, né? Frei Miguelinho, do Rio Grande do Norte, né? Frei Caneca, se não fez o curso lá, mas frequentou, vivia, porque religiosos, eles têm que estar sempre visitando, morando em casas diferentes, né? O padre João Batista da Fonseca era professor em 1817, deixou a disciplina, deixou a cadeira, e foi ser revolucionário na Paraíba. E concorrendo por fora, ele está em vermelho porque ainda vou investigar, esse padre goianense, João Barbosa Cordeiro, porque ele foi revolucionário em 17, preso, é condenado a degredo em Angola, e depois é absolvido, e depois ele não entra em 1821, mas ele vai participar de 1824, em 1830, a partir de 1830, ele compra briga direto com Dom Pedro e cria uma sociedade em Goiânia anti-restauradora, para que Dom Pedro não volte. Então, é uma figura que merece destaque, saber se ele, em Goiânia, teria recebido alguma informação, teria estudado ou não. Então, isso aqui é totalmente novo, né, na historiografia do pensamento das ideias, eu creio que em Pernambuco, não sei, estou arriscando. Então, passemos para o segundo quadro, né, as lojas ou clube maçônico. Então, aí, como já é conhecido de todos, não é? Junto do Areópago, né, de Itambé, a Rua da Câmara, o Seminário de Olinda, a Academia dos Suassunos, do Paraíso, essa oficina de Igaraçu, que é uma fonte de 1808, outra de 1815, essa Academia Regeneração. Eu me basei no livro de um autor chamado Buchholz, publicado agora em 2017. Ele elenca uma série de lojas que eu realmente até não conhecia, né, e não tinha visto em outras fontes, mas eu estou para investigar se são lojas mesmo ou são algo que eu vou dizer daqui a pouco a respeito. Então, podemos continuar a cronologia em outro quadro, por favor. Aí temos essa Academia Restauração, essa Academia Patriotismo, essa outra em Olinda que eu não conhecia também, a Universidade Democrática. Né? Então, vou até 1817, nesse recorte aqui, com as duas lojas, Pernambuco do Oriente e Pernambuco do Ocidente. Né? E no depoimento, na defesa de Gervásio Pires, que ele mesmo fez, que foi publicado em 1823, quando ele estava preso na cadeia na Bahia, ele disse que havia em Pernambuco, não sei se diretamente em Recife ou todo Pernambuco, 9 clubes revolucionários. Na verdade, ele se defende dessa acusação, que ele participaria de um desses clubes. Ele diz que não eram revolucionários, eram união, ajuntamento, ele diz até, de pedreiros livres. Então, se ele aponta 9, é possível que esses nomes que estão aí, com o nome de academia e tudo, possa ser, né, de cada clube, porque cada casa de maçom virava um clube. Ele foi indiciado por frequentar a Cruz Cabugá, por exemplo, a casa, né? E lá era tido como um clube republicano, portanto, revolucionário. Eles não, era apenas um centro difusor de pedreiros livres. Né? Então, continuamos no
por favor, Jorge. Então, aí eu faço essa junção, né, o padre Arruda Câmara, né, fundando lá o aerópago também, e embaixo aí tem o grupo escolar, né, a escola, né, lá em Itambé, onde está no lugar onde foi, né, o encontro, né, essa loja, né, e o convento de Goiânia, né, com o curso de filosofia, como já foi dito antes, né, que teria começado em 1685 e teria perdurado todo o século XVIII, né, e o começo do XIX. Né? Então, faço essa ponte entre os dois, porque ele foi dos dois, né? Ele tanto foi do seminário de Goiânia, né? Como foi também do Areópago, né? Então, é apenas um colírio, porque são tantas as palavras que a gente arrumou que esses slides agora são um pouco de colírio. Então, o próximo que é o seminário, né? O seminário de Olinda, né? 1601, está aí. E depois vem a Academia do Paraíso com o padre João Ribeiro, né, com essa ilustração supostamente dele. A gente passa para Igaraçu também, né, com a oficina, né, a oficina Igaraçu. E aí voltamos, né, às classificações. Os personagens, né, pelo conjunto de datas. O Manuel da Câmara, eu coloquei Cipriano Barata como pretendo, né, usar como um termômetro, porque ele vem de antes, ele é coetâneo de Manuel da Câmara na Bahia, né, da Conjuração dos Alfaiates, 1798. Então, ele está aí mais também com esse parâmetro, porque ele vai ser deputado constituinte em Lisboa, volta e vai ser deputado constituinte na Bahia, e assim por diante, e continua sempre rebelde. E morou um tempo em Pernambuco também. Então, depois o padre Roma, né, o padre João Ribeiro e Gervásio Pires Ferreira. O Gervásio Pires, porque quando ele vem para cá, a partir de 1609, ele já é maçom, então está dentro da cronologia que eu escolhi aí, 1796, 1117, né? No próximo bloco a gente vai ver a sequência, né? Os personagens de 17, que praticamente todos são maçons, né? O Frei Caneca, o Gervásio Pires, o Antônio Gonçalves da Cruz Cabugar, o Padre João Ribeiro, o Francisco Paz Barreto, que aí é revolucionário, e naquela classificação que eu vou fazer, ele vai adquirir, né, o monarquista conservador, posteriormente, quando é indicado primeiro presidente de Pernambuco, que é rejeitado pela Câmara da capital, Olinda, e do Recife. O Pedro da Silva Pedroso, essa figura quase que enigmática, né, e confusa, né? Ele era adepto de duas lojas maçônicas, né? Então, né, aqui vê o que era necessário para ser maçom e coisa e tal. O Francisco Muniz Tavares, né, que deixou a história de 1917, o Francisco de Arruda Câmara, que é, entre aspas, um latifundiário, né, pecuarista do sertão da Paraíba, de Pombal, capitão-mor também lá, porque os seus pais e avós tinham o mesmo nome e o mesmo cargo, e ele faz medicina e vem para Pernambuco, se instala em Pernambuco, se instala em Goiânia também, mas também mantém uma propriedade em Itambé, então ele faz essa ponte. E na hora do movimento, eu não o achei em 1821 em Goiânia, apoiando, escrevendo qualquer coisa. Mas ele está saindo, nessa mesma época, deputado constituinte para Lisboa, pela Paraíba. Então, ele mantinha 2 domicílios, ou 3, não sei, né? É uma figura inquietante, assim, para estudos. E o Francisco de Paula Gomes dos Santos é um goianense até então desconhecido, mas que é um homem que passou, assim, várias etapas. Ele é preso em 1817, é presidente da Junta do Goiânia, eleito em 1821, e compra uma série de brigas, é criticado por Frei Caneca, se alia a Bernardo da Gama, então tem uma história meio longa, que vai até a década de 30 como vereador, né? E Joaquim Martins, da Cunha Souto Maior, ele entra também nessa escolha por participar de uma família, né, que foi um verdadeiro, como se diz, martírio, né? A família Souto Maior de Itajuco Papo, o Joaquim Martins talvez não seja direto de lá, seja irmão desses 4,
mas os 4 irmãos Sotomayor morreram em decorrência de 1117. 2 na cadeia, né? Um assassinado, né? Em briga com o padre português em Tejuco-Papo, e o último é o que faz o atentado à Luz do Rego, que morre afogado no Capibaribe, né? Em 1121, faltando quase 2 meses para estourar o movimento liberal de Goiânia. Então, o Joaquim Martins da Cunha Sotomayor é revolucionário, militar. Em 1117 é preso, em 1121 ele lidera, no seu engenho ele recebe os ex-presos políticos de 1117 e começa a articulação de uma conjuração e lá também sai essa tropa para Goiânia. Né? É uma figura muito importante. Podemos passar para o próximo. Aí, em 1121, né, é que nós temos praticamente todo mundo desconhecido da historiografia pernambucana, salvo o Gervásio Pires e o Pedro da Silva Pedroso. Eu não encontrei nenhuma referência direta no livro de Felipe Mena Calado, que é o Memorialista, de 1821, não encontrei nenhuma referência a Pedroso. Aliás, encontrei, sim, mas indiretamente, ele dizendo apenas que ele tinha horror a Pedroso porque ele viu o espalhafato que Pedroso fazia na rua para prender qualquer pessoa que fosse desafeto dele, não sei o que lá. Mas, como militante de 1821, ele não cita de jeito nenhum. Então, só esses 2 são conhecidos da historiografia pernambucana, né? Então, nós temos aí o Felipe Mena Calado da Fonseca, português, o Francisco de Paula Gomes, goianense, presidente da Câmara de Vereadores e presidente do governo, né, liberal de Goiânia, o Joaquim Martins, esse falei agora há pouco, o Manuel Clemente também já falei, o Manuel Inácio Bezerra de Mello, é o grande comandante, né, tenente-coronel, ele sai do Engenho Mataúba de Flores, onde é hoje Nazaré da Mata, por ali, naquela circunferência de engenhos ao redor de Goiânia, ele sai de lá com essas tropas, né, liderada por Felipe Mena Calado, como líder político, e o Manuel Clemente. E são eles que entram em Goiânia e elegem o governo liberal, né, constitucional. E o José Vitorino Borges, Borba, aliás, Cavalcante de Albuquerque, ele participa do governo de 1821, e esses 3 últimos, exatamente, eles apoiam 1824 e desistem. Frei Caneca faz crítica, leve, mas faz. Né, no roteiro dele, esses 3 ficaram de auxiliar a tropa de Frei Caneca, dos confederados, e eles desistem, participam e desistem depois. Né? Então, são essas arrumações ideológicas que eu pretendo ver no ensaio. Então, passemos adiante. Aí, em 22, 24, né, quer dizer, todo esse trâmite, o Frei Caneca, que volta, recua, né, até Pereira da Costa justificá-lo, ele faz a homilia ao imperador Dom Pedro. Então, parece estranho que um revolucionário republicano em 1817 faça uma homilia a um monarquista, né, não sei se ele sabia ou não do caráter absolutista que estava por trás de Dom Pedro, né, mas ele faz a homilia, né, em 22. Mas em 23 ele começa a mudar e em 24 ele adere à Confederação. Então, o Pedro da Silva Pedroso, que não tem parâmetros, né? Fica difícil classificar em que movimento ele está, o que ele é. Ele, inclusive, acusa a Junta dos Matutos de serem republicanos. Ele foi em 17, então, né? O Manuel Carvalho de Paz de Andrade começa a surgir com a queda da Junta dos Matutos, e os 3 de baixo são aqueles 3 de Goiânia, né? Praticamente 3 militares que conduziram tropas e queriam participar em apoio, mas desistiram, em 1824. O próximo, por favor. Bom, aí eu digo, onde a ideologia se perde, né? Eu chamo de ideologia no sentido genérico como republicano, mas adotando que o princípio republicano ele é ideológico, não é? Ele, quando surge em 1817, é ideológico. Ele quer uma revolução, ele é uma revolução só política, não é social, não é? Os escravos continuarão escravos, algo assim. A cidadania não a atinge, né? Só atinge até o 3º estado, e os escravos não, coisa e tal. Então,
É ideologia nesse sentido, e queria uma Constituição, né? Então, nesse sentido. Então, portanto, a Junta Governativa Provisória de Goiânia, eu botei sigla para o nome ficar mais, o espaço. É o Francisco Paula Gomes dos Santos, né? Ele está na Junta Governativa Provisória de Goiânia, né? Em 21, esse Conselho Governativo de Luiz do Rego é o antípoda à Junta Governativa, porque Luiz do Rego não obedeceu de jeito nenhum à Constituição de chamar eleições na capital, Olinda, para uma junta. O que ele fez? Ele pegou o conselho de governo dele, que vivia no Recife, aumentou e, em contraposição, esse conselho deu a ele o título de presidente desse conselho governativo, como se junta fosse. Então, ele vai ser exatamente o elemento de choque, né, com a Junta Governativa de Goiânia e vice-versa, né? Bom, depois da Convenção de Beberibe, no dia 26 de outubro de 1921, é a eleição da Junta Civil Provisória. Provisória porque já se sabia que ia se criar o cargo de presidente de província. Então, já era, por isso que ela é provisória. Então, é eleito Gervásio Pires, é toda uma bancada do Recife, né? Ninguém de Goiânia entrou, né? Nenhum militar entrou, né, principalmente envolvido no governo de Goiânia. E aí o governo de Goiânia recua, vai embora, volta, as suas tropas se dispersam em Itamaracá, Igaraçu, Nazaré da Mata e tudo, Goiânia própria, né? Então, essa Junta Provisória de Gervásio Pires dura quase um ano, me parece, e ela é derrubada, né, por Pedroso. Então, surge uma junta interina que dura propriamente uma semana, e aí volta quem? O Francisco Paula Gomes dos Santos, né? Então, após essa junta interina, se elege a Junta dos Matutos, né? Que é Afonso de Albuquerque Maranhão, com Paz Barreto, e o Francisco Paula Gomes dos Santos é apenas um membro, um vogal, né? Então, para se ver como as coisas vão se perdendo, né, nessa junta, nessa sequência de juntas, e como também o povo pernambucano vai abusar, né? O próprio Frei Caneca observou isso, né? Quer dizer, até essa frase pode ser dita a respeito de lá do Rio Nada Queremos, por conta disso. Ele vê isso, ele vê essa agitação toda, essas contradições internas. Ele mesmo está envolvido. Ele apoia a junta de Gervásio Pires, critica Bernardo da Gama, critica Paulo Gomes dos Santos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fez aquela homilia ao imperador. Então, é melting pot, né? Muito grande. Então, a gente pode passar para adiante. E aí vem a junta dos matutos, ela se esfacela de tal maneira que vira um triunvirato. Só 3 pessoas. O Paz Barreto, um secretário, o outro, como vogal que não largou, né, o cargo, é o Francisco Paula Gomes dos Santos. Ele é que é o grande articulador que vai tentar abafar, porque ele mandava em Pedroso, Pedroso obedecia. Então, é ele que vai conseguir tranquilizar mais, né? Então, é um triunvirato. No fim desse triunvirato, que a junta dos matutos não pode continuar, então, se elege uma junta provisória com Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Então, está exatamente, né, nessa debate quando se fechar com a Assembleia Constituinte, já está de volta, e há aquele conflito, né, ideológico aumenta a rejeição a Dom Pedro, não é? Também. Então, Manuel de Carvalho sendo presidente, o imperador nomeia, porque havia já essa lei, né? Ele nomeia presidente exatamente o Paz Barreto, que a Câmara de Olinda, da capital, rejeita, a de Recife também, e chama todas as câmaras para rejeitar. A de Goiânia também rejeita, e oferece ao imperador, vai uma embaixada, ofereceu ao imperador o nome de Manuel de Carvalho Paz de Andrade. O imperador recusa, mas também não segura Paz Barreto, e manda, então, o Zé Carlos Mairic. Então, nessa passagem aí, né, do fechamento da Assembleia, dessa confusão interna em Pernambuco, né, que vai surgir exatamente o fecho aí, Confederação do Equador.
né? Então, para encerrar, né, já está se alongando, esse último slide, ele é emblemático, podemos mostrar aí, para corresponder ao título, né, que foi a luta, digamos, incansável de Frei Caneca, a independência cidadã, né? Se criou uma independência vassala. Esse é um ponto de vista que eu quero ver se é sustentável, né? Por quê? Que uma das grandes contradições, se todos os rebeldes, nesse percurso, principalmente em 1817, era maçom, Dom Pedro também é maçom, né? Outra grande contradição, o maçom, Padre Roma, quando chega na Bahia, né? Quem é chefe lá, quem é o brigadeiro, que o manda matar, né? É exatamente um maçom. Então, eu estou só dizendo isso para simplesmente não corrermos e criarmos uma idolatria de que ela foi sempre rebelde ou revolucionária à maçonaria. Não, ela tem coloridos diversos, os personagens também, principalmente no Brasil e principalmente em Pernambuco. Eles se diferenciam, se espraiam, aderem ou não aderem. Então, por isso que eu chamei independência vassala. Então, eu abro agora para alguns comentários, eu agradeço.